Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educação Conectada aqui no YouTube, da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam se cuidando, tomando todas as medidas preventivas necessárias para nos afastarmos do coronavírus e também fazendo as tarefas que são propostas pelo seu professor ou professora. Bom, antes de mais nada, antes de iniciarmos a nossa aula, eu apresentar a disciplina e o conteúdo, gostaria de mandar um abraço virtual para todos vocês, alunos da nossa rede municipal de ensino, e também para o nosso amigo Danley, que sempre deixa as nossas aulas muito mais acessíveis através da Libras. Hoje, nós estudaremos a disciplina de matemática com o seguinte conteúdo: estratégia de transformação de medidas de tempo. Então, nessa aula, o que é que nós vamos fazer? Vocês já tiveram uma aula falando sobre as medidas de tempo e hoje nós teremos uma aula em caráter de revisão, tá? Porém, propondo vários exercícios para que vocês possam exercitar essas estratégias de transformação das medidas de tempo. Tá? Então, nós vamos transformar ali minutos em horas, horas em minutos, dias em semanas, coisas desse tipo que são muito usuais no nosso dia a dia. Nossas habilidades trazem essa proposta. A primeira, ler e registrar medidas e intervalos de tempos em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração. E o de baixo, né, ó, resolver e elaborar problemas envolvendo medidas de grandeza. E aí a gente vai retirar essa parte de comprimento, área, massa, temperatura e capacidade e vamos ver só medida de tempo, que é a proposta para a aula de hoje. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Bom, primeira coisa, em caráter de revisão mesmo, queria que vocês lembrassem disso aqui, ó, as unidades de medida de tempo. Eu coloquei aqui as principais com que nós lidamos no nosso dia a dia, que é aquelas que estão no calendário e também que nós marcamos no relógio. Um ano, que é equivalente a 365 dias. Essa é uma medida que nós costumamente utilizamos. Um ano é igual a 365 dias. Um mês, ele tem 4 semanas aproximadamente. E aí, mais à frente, a gente vai ver porque eu coloquei aproximadamente. Não é certinho, tá? Sempre tem alguns dias a mais, beleza? Uma semana que tem o equivalente a 7 dias. Acho que isso é uma coisa também que todo mundo já deve saber, que uma semana tem 7 dias. E agora nós passamos para as medidas que encontramos no nosso relógio, não é isso? Um dia, que tem o equivalente a 24 horas. Uma hora, que vale 60 minutos. E um minuto, que é 60 segundos. Então, tendo em mente todas essas unidades aqui, será possível resolvermos os probleminhas que temos para essa aula de hoje, ok? Bom, por que eu tinha dito que um mês tem aproximadamente 4 semanas? Porque, com exceção do mês de fevereiro, que normalmente, né, tem 28 dias, às vezes aqui tem 29 no ano bissexto, tá? Ele tem uma quantidade de dias que dá exatamente 4 semanas. Uma semana tem 7 dias, não é? 2 semanas tem 14 dias, 3 semanas tem 21 dias e 4 semanas tem 28 dias. E fevereiro, o mês de fevereiro, como vocês podem ver aqui, ele tem exatamente 28 dias. Então, fevereiro, ele é o único mês que tem exatamente um quantitativo de dias que equivale a 4 semanas. Os outros meses, como janeiro aqui, por exemplo, ó, ele tem 31 dias, ou seja, ele tem um quantitativo de dias, né? 28, que dá 4 semanas, mas ainda passa 3 dias. Ó. Tem o dia 29, o dia 30 e o dia 31. Meses como abril, por exemplo,
tá? Ele também passa dos 28 dias. Então, ele tem um quantitativo que dá 4 semanas e ainda passa mais 2 dias. Tem o dia 29 e o dia 30. E se você olhar nos outros meses, também vai acontecer isso. Serão ou de 30 dias ou de 31. Então, por isso que a gente diz que os meses ele tem aproximadamente 4 semanas, mas sempre tem 2 ou 3 dias a mais, ok? Beleza. E no nosso relógio, para terminarmos o nosso momentinho de revisão, nós temos 3 ponteiros que nos ajudam a ver precisamente as horas. Quando temos um relógio digital, aquele que já aparece a hora, né, no visor do nosso relógio, é mais fácil, porque ele já marca ali as horas, né, a partir da 0 hora, que é a meia-noite, quando começa o dia, enfim, até as 24 horas. No nosso relógio de ponteiro, por isso que eu trouxe ele aqui, ele não marca as 24 horas, ele marca 12. E aí nós dividimos a nossa marcação nos relógios de ponteiro em 2 momentos. Os momentos que vão da meia-noite até o meio-dia, que são os momentos da manhã, né? 1 da manhã, 2 da manhã, até meio-dia. E depois, quando ele vai percorrer novamente o relógio, tá? Nós temos os momentos da tarde e noite, né? Que é a partir do meio-dia até bater meia-noite de novo. Então, o ponteiro pequeno do nosso relógio, ele é o ponteiro das horas e é o que demora mais tempo para avançar. Ele inicia aqui a 0 hora, quando ele está no 12, meia-noite, tá? Então ele vem passando, 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 até chegar aqui onde seria o número 1, seria 1 da manhã, 2, 3, 4, enfim. Né? Ele marca as 12 horas até meio-dia, e depois de meio-dia marca mais 12 horas para completar as 24 horas. O ponteiro dos minutos, que é esse pretinho que está aqui, ele é um ponteiro que é um pouquinho mais rápido do que o das horas. Então ele vem aqui, inicia também no 12, e aí cada pontinho desse aqui é 1 minuto. E se você ver direitinho, ó, do 12 até o 1, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Então, entre cada número que temos aqui, ó, nós temos um intervalo de 5 minutos. Como nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espacinhos de 5 minutos, nós podemos concluir que, ó, 12 espacinhos de 5 minutos para poder completar 1 hora. Quando fizermos essa multiplicação, ó, 5 duas vezes vai dar 10. Eu coloco 0 e sobe 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Comprova aquilo que falamos no início, que o ponteiro dos minutos, né, ele percorre 60 minutos até completarmos 1 hora. Então, quando ele der uma volta completa no relógio, o ponteiro das horas terá saído de um número para outro número, ou seja, vai ter passado 1 hora. O ponteiro dos segundos, que é esse vermelhinho que também anda muito rápido, ó, ele anda mais rápido que o dos minutos, né? Ele também percorre 60 segundos, tá? Ponteiro dos segundos. Ele vai percorrer aí o mesmo trajeto do ponteiro dos minutos, em que cada tracinho desse aqui é 1 segundo, ó. E como nós já sabemos, tem 60 tracinhos desse até ele poder dar uma volta completa. Então, ponteiro dos segundos, né? Depois de 60 segundos, completamos 1 minuto. Então, sabemos como funciona o relógio de ponteiros, né? Que tem o ponteiro das horas, dos minutos e dos segundos. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Sabendo de todas essas informações, vou até revisar aqui, ó. Sabendo de todas essas informações que nós trouxemos aqui no início, seremos capazes de fazer qualquer probleminha, tá, pessoal? É só utilizarmos a operação correta que vamos resolver sem nenhum problema. Vamos resolver os probleminhas? O primeiro probleminha diz o seguinte: Antônio leva 5 horas para ir ao Recife e voltar. Perdão porque a palavra Recife deveria ter sido com letra maiúscula, porque é o nome de um lugar, tá, pessoal? Aqui esse R deveria ser maiúsculo. Saindo de Santa Cruz do Capibaribe. Em quantos minutos ele percorre esse trajeto? Então veja, ele leva
5 horas para ir e voltar, certo? Saindo de Santa Cruz para o Recife e de Recife para voltar. Ele leva 5 horas para isso. E ele quer saber, olha só a perguntinha, quantos minutos ele percorre esse trajeto. Então nós temos que transformar essas 5 horas em minutos. Nós sabemos o seguinte, que 1 hora é 60 minutos. Não foi isso que vimos? 2 horas é 60 mais 60, ou seja, 2 vezes 60. 3 horas, 60 mais 60 mais 60, ou seja, 3 vezes 60. Já viu onde é que eu quero chegar? Então, 5 horas é 5 vezes 60, porque é 5, que é a quantidade de horas que ele leva, vezes 60, que é a quantidade de minutos que tem em 1 hora. Então, é isso que nós vamos fazer para descobrir. Vamos pegar aqui o 60, que é o número maior, vamos colocar em cima. 60, que é a quantidade de minutos que tem em 1 hora. E vamos multiplicar pelo número 5. Por quê? Porque diz que o trajeto é de 5 horas. Agora é só multiplicarmos 5 vezes 60 e vamos descobrir quantos minutos ele leva para fazer esse trajeto. 5 vezes 0, que é a nossa primeira multiplicação, é muito fácil. Qualquer número vezes 0, como já estudamos, é 0. E agora nós temos 5 vezes 6, ou 5 6 vezes. Eu acho mais fácil contar de 5 em 5, tá certo, pessoal? Então vamos fazer 5 6 vezes. 5 mais 5 é 10, já foram 2 vezes. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. E agora, pela sexta vez, mais 5, 30. 5 6 vezes, se você já souber fazer isso de cabeça, vai ser melhor ainda. 5 6 vezes é 30, tá? Então, esse é o nosso resultado aqui. E descobrimos que quantos minutos ele percorre esse trajeto, em quantos minutos ele percorre esse trajeto? Em 300 minutos. Então, 5 horas equivale a 300 minutos. E conseguimos resolver o nosso primeiro problema. Não é tranquilo, pessoal? Você só precisa se ligar em qual operação você vai utilizar. Se é uma operação de mais, de vezes, né? De menos, de dividir, ok? Então, resolvemos o nosso primeiro problema. O segundo diz o seguinte, ó. Ana e Pedro foram assistir um filme com 180 minutos de duração. Olha só. Informação importante. Olha a duração do filme, 180 minutos. Fazendo as devidas conversões e cálculos, diga quantas horas são necessárias para assisti-lo. Perceba agora a sutileza. No problema anterior, nós tínhamos uma quantidade de horas que nós transformamos em minutos. Agora nós temos o contrário. Nós temos uma quantidade de minutos que temos que transformar em horas. Como podemos fazer isso? Naquela anterior, nós fizemos uma operação de multiplicação. Como agora é o inverso, nós deveríamos também inverter, né? Fazer o inverso aí das operações. Se lá foi multiplicação, aqui deveria ser divisão. Professor, mas nós não estudamos divisão ainda, vai ficar complicado. Então, como nós ainda não estudamos a divisão, eu vou sugerir uma outra forma de fazer esse probleminha. Você não sabe que 60 é 1 hora? 60 minutos é 1 hora? Então vamos contando de 60 em 60 até chegar em 180 minutos ou perto de 180 minutos. Porque aí nós vamos ver quantas horas foram necessárias, né, para chegar nesses 180 minutos. Então eu vou fazer isso. Ó. Eu vou pegar 60, que é a quantidade de 1 hora. Desculpe porque não fica tão bonitinho a escrita aqui na tela do computador, tá? Então já coloquei 60, beleza? Vou colocar aqui agora mais 60. Então perceba, eu já coloquei o 60 duas vezes. Então eu coloquei 1 hora aqui, mais 1 hora aqui. 60 mais 60. Quem consegue fazer esse cálculozinho mentalmente? Se não conseguir mentalmente, arma a continha aqui e descobre quanto dá, beleza? 60 mais 60 é 120, tá? 120 chegou em 180? Não, não chegou em 180. Então, eu vou colocar mais 60 aqui.
para ver se a gente se aproxima ou chega exatamente em 180. Coloquei mais 60 e vamos ver se agora nós conseguimos chegar em 180. Então, 60 mais 60 é 120, isso que nós já tínhamos falado, 120. Vamos pegar agora esse 120 e somar com esse outro 60 aqui, para ver se nos aproximamos de 180. Agora vamos fazer a nossa continha e descobrir quanto é que dá. 0 mais 0 é 0. 2 mais 6 é 8. E aí você já está vendo que realmente 180. Exatamente. Então, quantas vezes o 700 foi necessária para chegarmos em 180? 3 vezes. Então, eu tenho aqui a quantidade de 1 hora, mais 1 hora, mais 1 hora. Então, foram 3 horas. Conseguimos descobrir que 180 minutos, na verdade, equivale a 1, 2, 3 horas. Quantas horas são necessárias para assisti-lo? 3 horas. Terceiro, Armando leva 20 minutos para ir caminhando de sua casa até a casa do seu primo. Se ele sair de casa às 9h40 da manhã, vamos já gravar essas informações. 20 minutos para ir caminhando. Ele vai sair de casa 9h40. A que horas ele chegará à casa do seu primo, se nenhum imprevisto acontecer? Então, se nenhum imprevisto acontecer, ele vai levar 20 minutos, não é isso? E ele vai sair de casa às 9h40. Então, veja só. Eu vou colocar aqui a hora que ele vai sair de casa, 9 horas. Vou colocar aqui os 2 pontinhos para separar as horas dos minutos. 9 horas e 40 minutos. E aí, quanto tempo ele leva para sair de casa e chegar à casa do seu primo? 20 minutos. Então, eu vou ter que acrescentar aqui, tá certo? 20 minutos, que é o tempo que ele vai levar, não é isso? E aí, eu quero que você preste bastante atenção nesse cálculo que vocês já fizeram em uma aula anterior com a professora Marilyn, e eu vou revisar ele com vocês. 20 minutos. Por que eu não coloquei nada aqui? Porque não falou em nenhuma hora, falou apenas 20 minutos. Para completar isso aqui, eu posso colocar um 0, tá? Então, 9 horas e 40 minutos é a hora que ele vai sair. E 20 minutos, eu coloquei nenhuma hora aqui, e 20 minutos que é o tempo que ele vai levar para chegar até lá. Se nós fôssemos fazer essa continha, ficaríamos com o seguinte resultado, né? Deixa eu colocar o sinalzinho de mais. Teríamos um 0 aqui, né? 0 mais 0 é 0. 4 mais 2 é 6. E aí já fizemos a parte dos minutos. Já fizemos a parte dos minutos. E agora vamos para a parte das horas. 9 mais 0, claro, é 9. Ficaríamos então com 9 horas e 60 minutos. Porém, tem um probleminha. Nós sabemos que 60 minutos é igual a 1 hora, tá certo? A quantidade de minutos vai até 59. Quando chega em 60, zera a parte dos minutos e nós temos mais 1 hora aqui. Então, o correto é que nessa última partezinha aqui, já próximo dos 2 pontos, certo? Nessa parte aqui da dezena dos minutos, quando chegar em 6, que completar 60, nós temos que transformar esse 60 em mais 1 hora. Zeramos a parte dos minutos, e pegamos esse 60 e transformamos em mais 1 hora. Então, deixa eu apagar aqui esse 60 e esse 9. E o que é que temos? Zeramos a parte dos minutos e colocamos mais 1 hora aqui. 9 mais 1 vai dar 10. E então, teremos exatamente 10 horas. Então, a que horas ele chegará à casa do seu primo se nenhum imprevisto acontecer? 10 horas da manhã. Então, lembre-se, nessa partezinha aqui dos minutos, que está próximo dos 2 pontos, ela só vai até 6, para termos aqui no máximo 60 minutos. Antes de 60 minutos, na verdade. Se aqui der 6 e der 60 na parte dos minutos, precisamos transformá-lo em mais 1 hora, ok? Vamos ver como ficaria isso com um problema bem parecido, porém um pouquinho mais complicado.
Armando leva agora, ó, 33 minutos para ir caminhando de sua casa até a casa do seu primo. Se ele sair de casa às 9h45 da manhã, a que horas ele chegará à casa do seu primo, se nenhum imprevisto acontecer? Então, é praticamente o mesmo problema, só que agora eu coloquei 33 minutos e ele vai sair de casa às 9h45 da manhã. Coloquei para complicar um pouquinho mais. Como ficaria aquele problema anterior se colocássemos um pouquinho mais complicados os números? Vamos colocar aqui, ó, o horário que ele saiu de casa, 9h45. Lembra de separar aqui a parte das horas e a parte dos minutos. Quanto tempo ele leva mesmo para ir agora? 33 minutos. Então eu vou colocar aqui na parte dos minutos. E aqui na parte das horas eu vou colocar 0 porque é só 33 minutos, né? Não é nenhuma hora. Vejam só, então agora nós vamos somar. Aqui, nessa primeira parte dos minutos, beleza, posso fazer a continha normal. Posso ir até 9, se passar de 9, coloca 0, vai 1, né? Beleza. 5 mais 3 é 8. Agora sim, nessa parte que eu vou ter que ter muito cuidado. 4 mais 3 vai dar 7. E aí eu acho que você já está encontrando um problema, não é? Vamos só terminar a nossa continha. Separei aqui a parte dos minutos, vem a parte das horas agora. 9 mais 0 daria... Porém, como eu disse anteriormente, o máximo que pode ter é 59 minutos. Quando vai 60, eu já tenho que pegar o 60 e transformar em mais uma hora aqui, né? E agora nós temos 78 minutos. Não pode ser 9 horas e 78 minutos. Nós precisamos tirar desses 78 a quantidade que seria uma hora e colocar ela aqui na parte das horas. Quanto é mesmo uma hora? 60 minutos, né? Então precisamos tirar desses 78 60 minutos. Vou pegar os 78 e eu vou tirar os 60. Para tirar, eu preciso de uma operação de subtração. Então eu tenho aqui 8 menos 0 é 8, porque se eu tenho 8 e não tiro nada, eu vou continuar com 8. E aqui 7 menos 6 vai ficar 1. Então, quando eu tirei uma hora desses 78 minutos, eu fiquei com 18. Então, presta atenção agora o que é que nós vamos fazer. Ó. Vamos apagar aqui essa resposta. Eu vou deixar os minutos que sobraram quando eu tirei uma hora, tá certo, pessoal? Que foram 18. Então, eu vou colocar eles aqui. Ó. E esse 60 que eu tirei do 78, ele vem para cá como mais uma hora. 1 mais 9 é 10, não é? Então, nós concluímos que ele chegará à casa do seu primo às 10h18. Entenderam, pessoal? Não pode dar 60 ou mais aqui na parte dos minutos. Se der 60, exatamente 60, eu zero e coloco mais uma hora aqui na parte das horas. Se passar de 60, como aconteceu aqui, eu tiro os 60 para transformar em uma hora e o que sobrar fica na parte dos minutos. Entendido, pessoal? Volta um pouquinho essa continha, caso não tenha entendido, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender depois. Para finalizarmos, temos aqui agora um probleminha envolvendo o calendário, tá certo? Para não deixar passar batido. Veja o probleminha. Everton perguntou à sua tia, que está grávida, o tempo de gestação do seu bebê. E ela respondeu o seguinte: 20 semanas. Calcule a quantidade de dias que esta gestação tem e, em seguida, a quantidade de meses aproximadamente. Então, vamos dividir em duas partes. Primeiro, vamos calcular a quantidade de dias, depois, a quantidade de meses. Então, nós vamos transformar essas 20 semanas em dias e em meses. Primeira coisa, vamos transformar em dias. Uma semana, eu vou colocar aqui, é igual a quantos dias, pessoal? A 7 dias, não é isso? Uma semana é igual a 7 dias. Então, 20 semanas, 2 semanas seria 2 vezes 7. 3 semanas, 3 vezes 7. 20 semanas, 20 vezes 7. Então, para descobrirmos quantos dias tem em 20 semanas, nós vamos fazer o quê? Ó? Vamos fazer 20 7 vezes. 7 vezes 0, nós já sabemos que 7 vezes 0 ou qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Não é isso? Nós já sabemos.
7 duas vezes é 7 mais 7 dá 14. Opa, então temos que 20 semanas dá um total de 140 dias. Então já respondemos a primeira pergunta da nossa atividade. Calcule a quantidade de dias, 140 dias. Agora, vamos calcular a quantidade de meses, aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque nós sabemos que os meses ele tem aproximadamente 4 semanas. Sempre vai passar um pouquinho, tá certo? Sempre vai ter uns diazinhos a mais. Se nós sabemos que um mês vai ser 4 semanas, vamos colocando aqui de 4 em 4 até chegar em 20. O correto seríamos fazer a continha de divisão, seria 20 dividido para 4. Porém, nós ainda não estudamos a divisão, não é? Então eu vou colocar aqui uma outra forma que você pode utilizar para descobrir. Beleza, pessoal? Então você pode ir fazendo de 4 em 4 até chegar em 20. Beleza? Se eu fizer aqui, ó, 4 mais 4. 4 mais 4 é 8, né? Ainda está longe de 20, então vamos somar mais. Mais 4 já vai dar 12. Mais 4 já vai dar 16. E mais 4 já vai dar quanto? 16 mais 4? Isso mesmo, 20. Então, conseguimos ver quantas vezes o número 4 vai dar 20. Vamos ver quantas vezes foram necessárias para dar 20? 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Então foram 5 vezes o número 4 para dar 20. Como cada mês tem aproximadamente aqui, ó, 4 semanas de um mês, 4 de outro mês, outro mês, outro mês, outro mês, então nós temos que aproximadamente, essas 20 semanas dão aproximadamente 5 meses. Pode ser um pouco menos que isso, tá? Uns 4 meses e 15 dias e 20 dias, por aí, tá certo, pessoal? Mas como a gente está colocando aqui aproximadamente, vamos colocar aqui essas 20 semanas, são aproximadamente 5 meses. Vai ficar ali entre 4 e 5 meses. Beleza, pessoal? Bom, fizemos vários probleminhas. Qualquer coisa você volta para entender como foi a sua resolução, tá, pessoal? Que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem na atividade proposta pelo professor. É só você saber qual operação você vai utilizar para resolver determinado probleminha envolvendo as medidas de tempo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.